Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nono Science Monday. Hoje, nosso encontro científico é especial, nós estamos no Maio Vermelho e essa campanha de prevenção e de conscientização sobre o câncer de boca é muito oportuna para que façamos a leitura de um artigo sobre câncer de boca. E o artigo que nós veremos hoje tem como título Rising Incidence of Oral Tongue Cancer Among White Men and Women in the United States from 1973 to 2012. E esse artigo foi publicado na Oral Oncology em 2017. A análise dos registros de câncer nos Estados Unidos, ela é feita pelo US National Cancer Institute. E o nosso artigo ele tem como base dados dessa instituição. O artigo começa apresentando que os tumores de boca e faringe têm sido tradicionalmente relacionados a uma etiologia comum, a uma mesma etiologia. Entretanto, os estudos recentes apontam diferenças na etiologia e na epidemiologia desses tipos de tumor. O que os autores questionam é que a redução do tabagismo nos Estados Unidos pode ter causado uma redução significativa na incidência dos tumores orais naquele país, e aí estão incluídos tumores de lábio, gengiva, soalho, palato duro, mucosa jugal, mucosa vestibular. Mas, em contraste a isso, a incidência do câncer de língua, especialmente nos 2/3 anteriores da língua, aumentou nos últimos anos. Também aumentou a incidência do câncer na orofaringe, e os estudos epidemiológicos identificaram que a infecção por HPV pode ter uma relação causal com esses tumores. Porém, meus queridos, as razões para o aumento desses tumores de língua ainda permanecem desconhecidas e os estudos moleculares indicam que o HPV não tem ou não teria um papel majoritário nessa doença, no caso dos tumores de língua. Portanto, esses estudos descritivos do câncer de língua, que não têm essas informações conclusivas dos aspectos, digamos, etiológicos e epidemiológicos relacionando o HPV ao câncer de língua, eles de toda forma reportam que a incidência desses tumores de língua aumentou nas mulheres jovens de pele branca. No entanto, não está claro se a incidência do câncer de língua aumentou em magnitude semelhante entre homens brancos com a mesma faixa etária. Além disso, os estudos anteriores, estudos que possibilitaram que pesquisas como essa que nós lemos sejam realizadas, não identificaram eventos na vida desses pacientes que pudessem dar pistas sobre a etiologia, sobretudo em relação à participação do HPV ou o papel do HPV no surgimento dessas doenças. Por exemplo, o crescimento do câncer de orofaringe, em parte, esse crescimento ele foi relacionado ao HPV em um grupo de homens que passaram pela época que é considerada a época da revolução sexual. Então, esse artigo que nós lemos essa semana, ele tem como objetivo identificar subgrupos demográficos e eventos que possam explicar o crescimento do câncer de língua nos Estados Unidos especificamente, já que eles trabalham com dados do Instituto Nacional do Câncer daquele país. Esse trabalho também tem como objetivo comparar o contraste entre os achados deste trabalho sobre o câncer de língua com o câncer de orofaringe para determinar se houveram eventos similares entre esses dois tipos de câncer. E eles consideram que essa comparação pode dar pistas que tornem possível apontar o papel da transmissão sexual ou exposição ambiental no desenvolvimento do câncer de língua, que é o foco desse trabalho. A metodologia, como disse para vocês, como já introduzi, ela foi realizada no US National Cancer Institute, ou seja, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos, levantando dados no período de 1973 a 2012. E eles dividiram esses pacientes e os dados desses pacientes em 3 grupos. Um grupo que tinha câncer de língua, e o câncer de língua em dorso, borda, ventre e nos 2/3 anteriores da língua. Um outro grupo de tumores em boca, em lábio, gengiva, soalho e outras partes da boca. E um outro grupo com tumores de orofaringe. Os casos de câncer
de orofaringe relacionados ao HPV também foram avaliados. E esses sítios incluíram base da língua, tonsilas linguais, palato mole e úvula, a orofaringe e o anel de Waldeyer. Como resultados, o que é que eles encontraram? Que nesse período de 1973 e 2012 foram diagnosticados 16.206 casos de câncer de língua, 67.789 casos de câncer de orofaringe e 56.168 casos de câncer de boca em outras regiões. Sobre a idade média, nós podemos ver nessa tabela que entre os pacientes diagnosticados com tumores de língua, a idade foi 60,2 anos, orofaringe 60 anos, e isso foi ligeiramente menor. Essas duas idades médias foram ligeiramente menores que os tumores de boca, que tiveram a idade média de 63 anos. A maioria dos casos foi em homens brancos, entretanto, as mulheres e outros grupos étnicos somaram também uma grande proporção nos casos de câncer de língua. Nós podemos também perceber entre esses resultados que o câncer de língua aumentou significativamente entre as mulheres. E aqui eu destaquei algumas informações relevantes sobre os resultados. Houve um aumento significativo na incidência de câncer de orofaringe, tanto em homens como em mulheres brancas, no período de 1988 e 2009. Vocês viram que eles dividiram, naquela tabela 1, esses casos de câncer por períodos. Então, os casos de câncer de orofaringe, por exemplo, eles foram substancialmente maiores entre os homens brancos e negros em relação às mulheres no período de 1973 e 2012. Ou seja, no total, os tumores eles foram mais frequentes, os tumores de orofaringe foram mais frequentes entre os homens brancos e negros em relação às mulheres. Ok. E aí, quando eles fazem essa análise dos dados por faixas etárias, os resultados de forma geral foram heterogêneos, mas o que se percebe é um aumento em pessoas com idade inferior a 50 anos. E esse padrão de aumento entre as pessoas mais jovens foi maior nas mulheres que nos homens. A análise dos registros de câncer nos Estados Unidos, abrangendo esse período de 4 décadas, possibilitou que se observasse um aumento significante da incidência de câncer de língua em homens e mulheres de cor branca, mas não em homens e mulheres de outros grupos étnicos, como negros e latinos, por exemplo. Essa observação ela permite sugerir que existe uma exposição etiológica semelhante entre esses homens e mulheres, que é o que se tenta descobrir e o que se tenta desvendar. Lembram que eu mencionei lá na introdução sobre as pistas? Eles tentam descobrir pistas que possam sugerir esses fatores etiológicos emergentes, como a literatura coloca. Colocam também que é improvável que o tabagismo e o etilismo explique o aumento da incidência dos casos de câncer de língua, pois o consumo de bebida alcoólica diminuiu nos Estados Unidos, assim como o tabagismo. Uma outra forma de consumo do tabaco, que é a forma de mascar o fumo, permaneceu reduzida nos Estados Unidos. Os autores também colocam que a razão para o aumento da incidência do câncer de língua permanece sem esclarecimento. Uma frase forte que os autores nos colocam, mas eles complementam que os resultados apresentados por esse levantamento sugerem que a infecção pelo HPV tenha um importante papel, mas isso é apenas uma sugestão através ou a partir de estudos moleculares que indicam que o vírus do gênero alfa papilomavírus, como o HPV-16, são a principal causa de câncer de orofaringe, mas sem papel importante na etiologia do câncer de língua. Por outro lado, senhoras e senhores, há trabalhos que reportam vírus do gênero beta e vírus do gênero gama como tipos de HPV associados ao aumento do risco de câncer de cabeça e pescoço, incluindo câncer de boca. Então a dúvida permanece. E os fatores de risco que estão contribuindo para o aumento do câncer de boca entre homens e mulheres jovens e brancos nos Estados Unidos, como disse, permanece desconhecido. E eles colocam essa expressão como fatores de risco emergentes, que é algo que deve ser investigado. A associação entre o HPV e o câncer de boca é algo que é sugerido pelos estudos moleculares e isso requer mais pesquisas para entender qual o mecanismo, como o HPV entra nessa história. Os autores sugerem que novas pesquisas investiguem e confirmem essas hipóteses,
sobre os tais fatores de risco emergentes que eu mencionei e a associação desses fatores de risco na ausência dos fatores de risco que eram considerados tradicionais, como o tabagismo, ou seja, na ausência e na presença desses fatores de risco tradicionais, como o tabagismo, focando especialmente nos fatores de risco emergentes. E o HPV é um desses fatores que merece ser investigado. Para quem ainda não leu, o artigo está disponível nesse link que aparece agora na tela. Espero que você tenha gostado desse momento, que ele tenha sido útil para os seus estudos. Se você tiver algum comentário ou alguma sugestão, você já sabe que é só entrar em contato diretamente comigo. Até a semana que vem para mais um encontro científico sobre um tema escolhido e sugerido por vocês. Até lá!